Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Transformando Vida. O tema de hoje é Fases são temporárias. E nós estaremos utilizando como referência bíblica o Evangelho de Marcos, do seu capítulo 5, do versículo 21 em diante, fala sobre duas histórias, a mulher do fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Haja vista que nessa passagem, Jesus ele passa para o outro lado do barco, como assim está escrito no versículo 21, e uma grande multidão aperta Jesus. Haja vista que alguns estudiosos, historiadores, alegam que haviam cerca de 12 mil pessoas que apertavam Jesus. Mas Jairo, ele percebe que a sua família, ou mais especificamente dizendo, a sua filha, ela estava padecendo, ela estava esmurecendo, próximo até mesmo da própria morte. E Jairo, então, ele toma uma atitude. Nesse momento, ele, como se tivesse tirando as credenciais de ser um dos principais da sinagoga, falando, eu preciso de uma ajuda de quem realmente pode resolver. E ele vai ao encontro de Jesus. E ali ele fala para Jesus tudo o que estava acontecendo e pede a sua ajuda. Ele informa que a sua filha estava muito doente. E quando Jesus está nesse percurso, deslocamento até a casa de Jairo, aparece essa mulher que havia 12 anos que ela padecia do fluxo de sangue. E ela toca na orla de Jesus. Logo, Jesus ele se vira para a multidão e fala, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aqui já é o primeiro milagre que Jesus realiza nessa história, nessa breve reflexão. E quando Jesus está ainda a caminho, um dos principais da sinagoga chegam e falam para Jairo, Jairo, não adianta mais chamar Jesus aqui, porque a sua filha morreu. Jairo, então, ele fica muito triste, mas mesmo assim, Jesus, ele continua a caminho da casa de Jairo, e ele acalma Jairo, ele fala, a menina, ela não está morta, mas sim, ela dorme. E ao chegar na casa, Jesus, ele se depara com flautistas, pessoas que já estavam ali chorando naquele cenário, e ele chama apenas Pedro, Tiago e João, juntamente com os pais daquela criança, ou daquela moça, da filha de Jairo. Então ele dá uma ordem, Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. Porque por muitas vezes nós recebemos notícias, fazendo agora um paralelo com essa reflexão bíblica, onde as pessoas chegam em nós e dizem, não tem mais jeito, acabou, as circunstâncias, os meios, eles já se encerraram, mas quando Jesus ele entra na minha e na sua vida para realizar o milagre, ele fala, esse milagre, esse sonho, esse projeto, ele não está morto, apenas estava adormecido, mas agora, hoje eu dou uma ordem, levanta e anda, levanta e avança, levanta e progrida, levanta e alcance tudo aquilo que Deus, Jesus já preparou para você. Então nós temos que parar de olhar um pouco para as pessoas que ficam dizendo coisas ruins a respeito do nosso sonho, a respeito dos nossos projetos, e acreditarmos no que Jesus preparou para nós. Porque perceba, nessa passagem, tanto a fé da mulher que havia 12 anos de fluxo de sangue foi curada, como a fé de Jairo. Porque Jairo, por si só, por ser uma pessoa que tinha muito respeito na política, muito respeito na sociedade da época, ele poderia muito bem falar, não, eu sou o cara, eu não preciso de ajuda. Mas ele largou todas as patentes, ele deixou o ego de lado e foi de encontro a quem realmente poderia resolver o problema. E teve êxito, porque o milagre foi realizado. E por vezes nós temos que fazer isso em nossas vidas. Deixar de olhar para nossas patentes. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou empresário, eu tenho milhões de reais na conta e achar que isso estará resolvendo problemas que somente Deus, Jesus, poderá intervir com a sua mão poderosa e resolver. Meus irmãos, minhas amadas, fica com essa reflexão, porque as fases, elas são temporárias, mas que essas fases sejam transitórias realmente. Deus, ele precisa agir na minha e na sua vida, e para isso nós precisamos ter a humildade e falar, Jesus, entra nesse cenário, opera o milagre, muda a situação, ressuscita o que precisa ser ressuscitado, restitua tudo aquilo que seja necessário ser restituído na minha história, na minha vida, projetos, e que através disso você possa contar esse testemunho para outras pessoas e outras vidas serem edificadas. Amém? Deus te abençoe, fique com o Papai do Céu,
e até o próximo vídeo do canal Transformando Vidas. Aguardo vocês e até lá. Deus abençoe.